Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo da semana passada, a gente trabalhou as citações e referências no formato APA e também trabalhou como articular essas citações para a elaboração de uma resposta adequada no fórum de discussão. A gente também falou sobre como verificar se um artigo é ou não é revisado por pares. Então, caso vocês não tenham assistido o vídeo da semana passada, eu recomendo bastante que vocês assistam, porque para essa semana vocês terão que elaborar um ensaio. Então, é muito importante que vocês saibam como fazer a citação para poderem dar conta da elaboração desse ensaio. Só para retomar, então, rapidamente com vocês, a citação direta é aquela que a gente faz quando a gente transcreve exatamente o que um autor disse para o nosso texto. Se a citação direta for muito longa, ela precisa vir com recuo de 2 tabs, 2 espaçamentos padrão de parágrafo, seguindo o padrão da APA. E se a citação não for longa, tiver até 49 palavras, ela pode vir no corpo do parágrafo referenciada entre aspas, tá bom? Para mais detalhes sobre isso, então volta no vídeo anterior para entender melhor como é que a gente tem que fazer essa formatação. A citação indireta é aquela que a gente faz uma paráfrase do que o autor disse para o nosso texto. Então a gente lê o artigo científico, compreende o que foi dito ali e faz uma paráfrase, ou seja, reescreve com as nossas próprias palavras. Ainda que a gente não esteja citando diretamente o autor, a gente precisa referenciar porque a gente está usando uma ideia que não é nossa. Então, por uma questão ética e por uma questão de evitar plágio, a gente precisa fazer essa referência, tá bom? A citação de citação é aquela que acontece quando a gente cita um autor que já foi citado por outro autor. Então, se a gente cita um estudioso que o livro-texto que a gente está usando na disciplina citou, isso seria uma citação de citação. E para isso a gente também tem uma formatação específica. Caso vocês tenham dúvidas sobre isso, retomem o vídeo, digo novamente, tá? Porque é muito importante. E é importante também entender que para cada uma dessas citações, para cada um desses formatos de citação, a gente usa uma formatação diferente. Se ainda assim, depois de assistirem ao vídeo, vocês continuarem com dúvidas, é importante vocês consultarem o manual APA disponível no sistema da universidade, que vai mostrar para vocês todas as regrinhas de citação e formatação, tá bom? Bom, então agora vamos falar um pouco sobre o módulo 6. Esse módulo é um módulo bastante complexo, com bastante demanda de atividade. Então, é muito importante que vocês comecem a estudar e a realizar as atividades do módulo com antecedência. Ele é um módulo que vai exigir de vocês uma dedicação maior do que os anteriores. Então, tenham isso em mente e se dediquem para o estudo e para a realização das atividades do módulo. Ele vai demandar, então, a realização de 3 atividades. A primeira delas é a participação em um fórum de discussão, como os outros fóruns de discussão que vocês já participaram, os fóruns avaliativos. E essa participação, ela segue as mesmas normas e tem a mesma rubrica dos outros fóruns, então é uma rubrica que a gente já viu, a gente vai retomar, tá? Mas é uma rubrica que vocês já compreendem como funciona. A segunda atividade é a realização de um questionário, como o questionário anterior, que a gente também já trabalhou, que a gente também já conversou um pouco. Caso vocês não tenham visto o vídeo que eu falo sobre como realizar um bom questionário, como estudar para a participação no questionário, retomem 2 ou 3 aulas atrás, a aula em que vocês tiveram que fazer um questionário, tá? E lá vocês vão ter acesso a esse material. Inclusive, no próprio livro-texto, tem um trecho que ensina como estudar e alguns métodos de estudo que eu li junto de vocês e expliquei para vocês. E vale a pena usar esse material ao longo do curso, não só ao longo do curso, mas ao longo da vida de estudante, da vida acadêmica de vocês. Além da participação no questionário, vocês também têm que realizar a escrita de um ensaio de 1 ou 2 páginas, a partir de uma referência bibliográfica demandada, né, já colocada aí na lista pelos professores. Então, é um texto acadêmico, é um texto que vai demandar de vocês leitura, formatação, escrita, e que precisa de tempo para ser realizado, tá? São muitas tarefas, elas demandam tempo, demandam estruturação, demandam leitura, cada uma traz uma habilidade diferente para a discussão, então é importante que vocês se dediquem bastante. Bom, como a gente já combinou anteriormente, eu não vou mais percorrer com vocês todas as demandas do módulo, porque o percurso é similar para todos os módulos, tá bem? Então, caso vocês tenham dúvidas sobre como fazer esse percurso, sobre como se organizar
para fazer as leituras, ou para fazer o fichamento dos vídeos, ou até para compreender melhor o que é um fichamento, vale a pena retomar os vídeos anteriores, assistir com calma e a partir daí dar sequência, tá bom? Bom, então a gente vai começar agora falando um pouco sobre o fórum de discussão da semana. O fórum de discussão traz uma demanda de estudo tanto do vídeo quanto do material teórico dos capítulos do livro-texto sobre o Freud. Então ele pede para que vocês compreendam o que é id, ego e superego e relatem uma situação em que o id, ego e o superego operaram na vida de vocês. Pedem para que vocês também relatem só as situações que vocês sentem confortáveis para compartilhar. Então é muito importante levar isso em consideração, porque esse fórum é um fórum que vai ser público para os demais integrantes do curso, tá? É legal para esse fórum, além de assistir ao vídeo, retomar o livro-texto, porque tem um trecho bem explicativo lá no livro-texto. Quando vocês estiverem realizando a leitura, vocês vão encontrar, que apresenta inclusive uma imagem explicando o id, o ego, o superego, levando em consideração um iceberg, né, mostrando o que é aquilo que está na superfície ou que está no nosso consciente, qual é a parte que está no nosso subconsciente. E essa imagem ajuda bastante a entender o conceito do Freud. Tá? Então, vale a pena retomar essa leitura para fazer a participação no fórum, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a rubrica para correção de novo. Vou compartilhar aqui com vocês. A rubrica para correção do fórum avaliativo, então, é essa daqui, tá? Ela demanda de vocês o uso de referências bibliográficas, que é o que a gente já vem conversando há bastante tempo. Para essas referências, vocês precisarão citar pelo menos duas fontes acadêmicas de leitura externa. São aquelas que vocês pesquisam no Google Acadêmico ou no periódico da CAPES, e utilizar o formato APA de citações, que é aquele que a gente já discutiu no vídeo anterior, tá bom? Então, caso vocês ainda tenham dúvida no formato APA, é só seguir o que está colocado aqui, ó. Que é só consultar o sumário, comece aqui, diretrizes de redação e formatação APA, e não esquecer de inserir a bibliografia ao terminar o texto, tá? Que também deve estar em formato APA, tanto a bibliografia quanto o texto. Para além de vocês serem avaliados pelo uso das referências, vocês também são avaliados pelas observações, ou pelas opiniões, pelos encadeamentos que vocês pensam a partir daquilo que vocês trouxeram enquanto citação, e integrar essas observações ao conhecimento pessoal é muito importante, tá? Então, ao conhecimento tanto do que vocês estudaram já no decorrer do curso, uma vez que o curso está chegando ao fim, então vocês já têm bastante conhecimento de psicologia, é importante que vocês tenham isso em consideração, né? Que vocês estão aprendendo, que vocês estão lendo, e ao conhecimento pessoal, cotidiano da vida de vocês, nesse caso especificamente, né? Porque a demanda da consigna pede para que vocês relatem um acontecimento cotidiano, um acontecimento de cunho pessoal, e é importante que essas observações elas sejam perspicazes, elas sejam bem pensadas, elas não estejam em um lugar comum, tá? Além disso, vocês vão ser avaliados pelas respostas aos colegas, é importante responder pelo menos 2 colegas no fórum, e de uma forma que seja construtiva e que tenha relação com o material apresentado, tá bom? Não é só, então, responder comentando se vocês acharam bom ou ruim o que eles falaram. É responder comentando se vocês gostaram e explicando teoricamente por que vocês gostaram, ou se vocês acreditam que aquele texto possa melhorar, explicando teoricamente por que aquele texto poderia melhorar, sempre considerando que a relação tem que ser uma relação respeitosa, construtiva, e que vocês fazem parte de uma mesma turma, tá bom? Outro ponto a ser avaliado é a escolha de palavras, a estrutura da oração, que daí é o ponto da coesão e da coerência, que é se vocês conseguem organizar o pensamento de vocês a partir de uma sequência lógica, e se vocês estruturam e escolhem palavras adequadas ao texto, tá bom?
o tempo de publicação, então o prazo também vale ponto, por isso é muito importante vocês ficarem atentos ao prazo, vocês considerarem sempre o prazo para fazer as publicações de vocês, tá? Então, gente, só para retomar mais uma vez, depois de elaborar a resposta do fórum, não esqueçam de responder pelo menos 2 colegas, respeitando as demandas da consigna, tá? A próxima etapa avaliativa do módulo é responder ao questionário. Para isso é importante que vocês realizem o questionário teste, que é um questionário para estudo, que não vale nota, e a partir dali retomem os conteúdos que vocês sentiram que não estavam seguros na hora de responder. Se vocês tiverem feito o fichamento dos módulos, dos vídeos e o fichamento também do livro-texto, isso vai facilitar muito na hora de estudar. Por isso que eu insisto bastante nisso. Então, façam os fichamentos, retomem essas anotações de vocês, as anotações de aula, os slides de aula, para a partir daí se fortalecerem, verificarem quais são os pontos fortes, os pontos fracos de vocês na disciplina, retomar os pontos fracos, para só depois realizar o questionário avaliativo. Tudo bem? Bom, essas duas são as primeiras avaliações que vocês vão realizar. Seguindo a sequência das atividades, a próxima etapa, ela se refere à escrita de um ensaio, tendo por base um artigo empírico, tá? Então, para orientá-los ao longo dessa escrita, eu vou dividir o conteúdo em 2 outros vídeos, então hoje serão 3 vídeos. No primeiro, eu vou explicar as normas de formatação segundo o modelo APA, e são as normas que deverão ser utilizadas na escrita do ensaio. E no segundo, eu vou explicar a estrutura do ensaio, quais são as cobranças da consigna e revisar as demandas da própria rubrica, tá bom? Então vamos lá, a gente se vê no próximo vídeo. Até já. Tchau, tchau.